Oi, pessoal, tudo bem? Professor Cássio Lacerda aqui da Rede SESI de Ensino. Muito bem. Vamos trabalhar hoje um assunto bem importante chamado de função exponencial, ok? Vou começar compartilhando a minha tela aqui com vocês, ok? Pois bem, estamos aqui. Função exponencial. Qual é a definição de uma função exponencial? É toda função f de r em r tal que observe que aqui nós temos a entrada e nós temos aqui a saída. Tá? A saída, ela tem algumas restrições. Quais são as restrições? Ó, tem esse asteriscozinho aqui em cima, que quer dizer diferente de zero. É qualquer número que seja diferente de zero, tá bom? E esse sinalzinho aqui de mais significa justamente que são positivos. Então, a entrada x e a saída y. Qual deles dois tem restrição? O y. O y nem pode ser zero, e não pode ser negativo, ou seja, todos os números deverão ser positivos, ok? Então vamos lá. A função exponencial ela aparece dessa maneira aqui, né? F de x é igual a elevado a x, com a pertencente aos reais, tá bom? Lembrando que também o a tem essas duas restrições aqui, né? Quais são? Não pode ser zero e tem que ser positivo. E ainda o a tem outra restrição. Ele tem que ser diferente de 1, tá bom? Então vamos para cá com as aplicações da função exponencial. Eu destaco três. As três principais são elas: crescimento populacional, crescimento populacional, certo? Outro, datação de fósseis, certo? E outro seria juros compostos, tá? Essas daqui são as três principais aplicações da função exponencial, principalmente em vestibulares, Enem, SSA, tá? Então, aqui nós vamos diferenciar uma função crescente de uma função decrescente, né? Exponencial, uma função exponencial. Eu vou partindo do início que f de x é igual a elevado a x, tá bom? Aqui também eu vou colocar f de x é igual a elevado a x. Acaso, por que que tu está colocando? Porque a partir daí eu quero que vocês notem um detalhe. Eu vou colocar aqui, né, o eixo y e aqui eu vou colocar o eixo x, tá? Exponencial. Se liga aqui no nome exponencial. Tá vendo esse x? Então já anota aí no post-it. Toca, não toca no x. Quer dizer que o gráfico não toca no eixo x, Acácio? Não, não toca no eixo x, tá? Ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Se liga, ó. Ele cresce de maneira rápida, mas não chega a tocar no eixo x. Ah, detalhe. Lembra da função que eu coloquei aqui no início? A base aqui, ó, que é o a, ele sempre tem que ser maior do que 1, tá bom? Para caracterizar uma função exponencial crescente. Tá tranquilo? Pois bem, Acácio, como se ficaria a função exponencial decrescente? Como é que ficaria aqui, ó? Aqui é x, aliás, y, aqui é x, tá? Ela vem assim, ó, né? Que chegou a tocar ainda. Não toca no x, tá? E o a, preste atenção, ó. O a, ele deverá ser maior do que zero e menor do que 1, ok? Isso caracteriza uma função decrescente. E as equações exponenciais, como é que a gente faz para resolver? Então, sua missão é deixar as bases iguais. Iguais. Tá bom? Base de quê, Acácio? Lembrando, nós vamos trabalhar aqui com potência, né? Então, eu vou colocar aqui a elevado a n. Essa parte aqui de baixo não é a base? Isso mesmo, aqui é a base. E aqui em cima?
É o expoente. Aí, qual é a sua missão? Deixar as bases iguais. Perceba que nesse primeiro caso as bases não estão iguais. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Você vai pegar o número e você vai fatorar esse número. Então, vai ficar 64 e nós vamos fatorar. Por 2 vai ficar 32. Por 2 vai ficar 16. Por 2 vai ficar 8. Por 2 vai ficar 4. Por 2 vai ficar 2. E 2 vai ficar 1. Ok? Agora perceba aqui e você tem que pegar esse número e combinar os fatores. Então, pegue os fatores. Só apareceu o fator 2 aqui. E quantas vezes ele se repetiu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o 2 elevado à sexta é igual a 64. Tá tranquilo? Pois bem. Agora você vai pegar a equação, né? 2 elevado a x é igual a 64. Quem é 64 que a gente acabou de descobrir? 2 elevado à sexta. Opa! Bases iguais. Cancela e descobre o valor de quem? De x. Ou seja, x é igual a 6. Pronto, tranquilo. E aqui, ó, 1 sobre 27 é igual a 3 elevado a x. Perceba que aqui as bases não estão iguais. A sua missão é deixar as bases iguais. Então, vamos lá. 1 sobre 27. Esse 27 aqui primeiro eu vou fatorar, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar esse 27 e vamos fatorar. Por 3 fica 9. Por 3 fica 3. Por 3 fica 1. Ou seja, vai ficar 3 elevado a... Quantas vezes o 3 apareceu? Isso mesmo, 3. Então, o 27 é como se fosse 3 ao cubo. Aí você vai pegar, ó, 1 sobre... Quem é o 27? 3 ao cubo. Tudo isso vai ser igual a 3 elevado a x. Tranquilo? Eita, Cássio, não está igual. Como é que eu faço? Primeiro você vai ter que ajeitar isso daqui, tá? Como tem um em cima, tem como a gente reescrever essa fração. Ficaria 1 sobre 3 elevado a quanto? Ao cubo. Tá certo? É igual a 3 elevado a x. Perceba que aqui está 1/3. Para eu transformar ele em 3, eu tenho que inverter. Para inverter, eu vou ter que multiplicar o expoente por quanto? Por menos 1. Tá? Então, nós vamos multiplicar por menos 1. Vai ficar, ó, 3. Perceba que 1/3 eu inverti e ficou 3 só, certo? Elevado a menos 3, que é igual a 3 elevado a quanto? A x. Ah, Cássio, olha aqui, ó, as bases estão iguais. Agora sim, ó, se as bases estão iguais, nós vamos pegar e equacionar os expoentes. Ou seja, vai ficar que menos 3 é igual a x ou x é igual a menos 3. Tranquilo? Muito bem. Próximo exemplo. 0,5 elevado a x é igual a 4 elevado a 1 menos 3x. Perceba que deu uma pequena complicada, mas nada demais. Observe. É melhor você trabalhar com fração do que com número decimal. Então, nós vamos transformar esse número decimal aqui em fração. Tá? Como é que vai ficar? 0,5 é como se fosse 1 meio. Concorda comigo? Então, vai ficar 1 meio elevado a x é igual a... Esse 4, lembre-se, 4 é como se fosse 2 ao quadrado. Então, vai ficar 2 ao quadrado, que multiplica quem? Isso mesmo, 1 menos 3x. Tá? 3x. E agora, hein? Agora, vamos realizar essa multiplicaçãozinha aqui. Então, vai ficar 1 sobre 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 2 vezes 1, 2. Mais com menos fica menos. 2 vezes 3 fica 6. 6 o quê? 6x. Perceba que as bases aqui elas estão diferentes. Mas perceba que 1 sobre 2, se eu inverter, ele fica 2 sobre 1. Então, o que é que você faz? Você pega e multiplica por menos 1. Então, eu vou multiplicar aqui por menos 1, tá? Multiplicando por menos 1, o que é que eu faço? Inverte a fração. Não era 2 sobre 1? Vai ficar... Aliás, não era 1 sobre 2? Vai ficar
2 sobre 1. Lembrando que esse 1 de baixo aqui, né, 1 do denominador não se escreve, então a gente tira ele aqui, tá? Então vai ficar 2 elevado a quanto? X vezes menos 1, menos x é igual a 2 elevado a 2 menos 6x. Ah, Cássio, aqui, ó, bases iguais. O que é que a gente faz? Cancela as bases e equaciona os expoentes. Então, vai ficar, equacionando os expoentes, vai ficar menos x é igual a 2 menos 6x. Eu vou trazer o 6x negativo para cá, então ele vai ficar positivo. Então, vai ficar menos x mais 6x é igual a 2. 6 menos x, aliás, 6x menos x, 5. X é igual a 2. Esse 5 que está multiplicando, ele vai passar o quê? Dividindo. Então, vai ficar x é igual a 2 sobre 5. Simples assim. Legal, né? Próximo exemplo. Vixe, Cássio, essa daqui deu uma complicada, não foi? É, deu uma complicadazinha, mas nada que a gente não desenrole. Tá bom? Gente, quando aparecer uma equação exponencial desse tipo aqui, você tem que ficar alerta e lembrar das propriedades da potenciação. Perceba, se aqui aparecer um negativo, é porque houve uma divisão, tá? E se ficar positivo, é porque houve uma multiplicação. Ah, Cássio, como assim? Observa. Você vai colocar ó, 3 elevado a x, não é menos divisão, por 3 elevado a... Aqui não é 1? Coloca 1 aqui, ó. Ah, entendi. Menos, tá? Se aparecesse o maisinho lá em cima, é porque é uma multiplicação. Então, vai ficar 3 elevado a quanto? A x vezes 3, tá bom? Por que, acaso? 3. Porque aqui, ó, se eu colocar 1 aqui em cima, né? Não precisa, mas eu vou colocar. Multiplicação de potência do mesmo base, o que é que eu faço? Somos os expoentes. Quais são os expoentes? X e 1, tá certo? Muito bem. Tudo isso deverá ser igual a quanto? Isso mesmo, a menos 8, ok? Vamos usar aqui o chamado artifício, tá? Nós vamos quando a equação exponencial ela tem esse aspecto, a gente usa um artifício. Esse 3 elevado a x, nós vamos dizer que 3 elevado a x é igual a y, tá bom? Isso daqui é um artifício que a gente utiliza, tá bom? Ou seja, onde tiver 3 elevado a x, nós vamos colocar y, tá bom? Então, vamos lá. Vai ficar assim, ó. 3 elevado a x quem é? Isso mesmo, y sobre 3 menos 3 elevado a x quem é? Né? Y vezes 3. Tudo isso é igual a menos 8, tá? Então, vai ficar, ó, y sobre 3 é igual a... É igual não, menos y vezes 3, 3y. Tudo isso é igual a menos 8. Perceba, gente, que aqui nós temos uma equação que envolve uma fração, certo? Então, nós vamos ter que dominar, tirar o MMC aqui, tá? Perceba que o denominador é 3. Então, nós vamos multiplicar toda essa equação aqui por 3, tá? Para facilitar o nosso trabalho. Toda a equação, tá? Então, vai ficar ó, 3 vezes y, fica 3y sobre 3, menos. Aí, 3 vezes 3 fica quanto? Isso mesmo, 9. 9 o quê? 9y só, né? 9y. Tudo isso é igual a 3 vezes 8, que fica 24. Lembrando que esse 24 ele é negativo. Ah, Cássio, olha que legal, ó. Teria como a gente cancelar aqui. Como é que fica? Isso mesmo, ó. Y menos 9y é igual a menos 24. Tranquilo? Dando continuidade aqui em cima, y menos 9y. Então, vai ficar menos 8y é igual a menos 24. Vamos multiplicar isso aqui por menos 1, né? Para ficar mais fácil o nosso cálculo. Multiplicando por menos 1, toda a equação vai ficar 8y
é igual a quanto? Isso mesmo, 24. Está multiplicando, passa dividindo. Y é igual a 24 sobre 8. Y é igual a quanto? 3. Muito bem. Aí você diz, eita, finalizamos, né? Observa que agora, lá no início, a gente não disse que 3 elevado a x era y? Então, 3 elevado a x é igual a y. Quem é y? 3. Ah, muito bem. Perceba que quando não aparece ninguém em cima, é porque é 1. Cancela as bases, equaciona os expoentes. X é igual a 1. Olha que legal. Bem fácil, né? Trabalhoso, mas bem fácil. Muito bem. Gente, agora é o seguinte. Quando a gente vai mexer com inequação, nós estávamos trabalhando com equações. Agora é inequações. Você tem que colocar um negócio na sua cabeça. Quando a base for maior do que 1, o sinal permanece. Quando a base for maior do que 0 e menor do que 1, a gente troca o sinal. Cássio, eu não entendi nada. Por isso que eu trouxe o exemplo. Olha que legal. Perceba que aqui a base é 5, certo? Só que aqui é 25. Eita, Cássio, é um número que a gente vai ter que fatorar, não é isso? Isso mesmo. Nós vamos pegar esse 25 e nós vamos dar uma fatorada nele. Então, vai ficar 25, né? E vamos fatorar. Dividido por 5 fica quanto? 5. 5 fica 1. Ou seja, fica 5 elevado ao quadrado. Legal? Agora vamos começar a resolver a equação. Inequação, perdão. 5 elevado a x mais 12 deverá ser menor do que 5 ao quadrado. Esse 5 ao quadrado veio de 25, tá? Agora, perceba a base aqui, ó. A base é um número maior ou menor do que 1? Então, ó, vamos aqui, ó. Base maior que 1. Ou seja, o sinal permanece. Então, ó, vamos cancelar e vai ficar, ó, x mais 12 deverá ser menor do que quanto? Do que 2. Tranquilo? Passa o 12 para o outro lado. Como é que vai ficar? X menor do que 2 menos 12. X deverá ser menor do que... Se eu tenho 2 e estou tirando 12, eu vou ficar devendo 10. Então, menos 10. Ou seja, x deverá ser menor do que menos 10. Ok? Tranquilo. Pois vamos aqui. Gente, aqui é o seguinte. Perceba que já deu uma ajuda muito legal, né? Olha aqui as bases, ó. As bases aqui, ó, elas já estão no jeitinho da gente cancelar, certo? Só que antes de a gente fazer isso, a gente tem que analisar se ela é maior do que 1 ou maior do que 0 e menor do que 1, tá? Nesse caso, 1 dividido por 8 vai dar 0, alguma coisa. Se der 0, alguma coisa, é porque a base ela é maior do que 0 e menor do que 1. Se isso acontecer, a gente troca o sinal. Ah, Cássio, como assim? Assim, ó. Nós vamos cancelar as bases, certo? Aí vai ficar, ó, x mais 3. Aqui não era maior, pois nós vamos colocar menor. Por que mesmo? Porque a base, né, aqui, ó, 1/8, a base ela é maior do que 0 e menor do que 1, tá? Que 8. Ou seja, vai ficar x é menor do que 8 menos 3. Ou seja, x deverá ser menor do que 5. Legal? Tranquilo? Só isso. E essa daqui, hein? Legal, né? Observe que também aqui já deu uma facilitada. Por quê? Ó? Porque a base de um lado e a base do outro lado são iguais. Então, a gente já pode cancelar, certo? Só que antes de cancelar, eu tenho que saber se é maior do que 1 ou maior do que 0 e menor do que 1. Nesse caso aqui, 2 dividido por 3
vai dar 0, alguma coisa. Nesse caso aqui vai dar 0,66666, certo? Ou seja, nós vamos trocar o sinal. Então, ó, vamos. Cancela as bases, aí vai ficar, bora. Menos x quadrado mais 5x, certo? Deverá ser maior ou igual, troquei o sinal, né? Que 6. Traz o 6 para cá. Então, vai ficar menos x quadrado mais 5x é menos 6, não é isso? Menos 6 é maior ou igual a 0, ok? Nesse caso aqui, pessoal, nós vamos usar Bhaskara, né? Vamos usar Bhaskara aqui. Então, vai ficar, bora, delta é igual a b, que é 5, b ao quadrado, menos 4, que multiplica o valor de a. Quem é a? A é menos 1, que multiplica o valor de c, que é menos 6. Tranquilo? Então, ó, delta é igual a 5 ao quadrado, 25. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Delta é igual a 25 menos 24, 1. Muito bem. Agora, vamos para a segunda parte da fórmula, né? X é igual a menos o valor de b, que é 5, certo? Mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 1. Tudo isso daqui dividido por 2 vezes a, que é menos 1. Então, ó, x, linha 1, é igual a menos 5, mais, qual o valor da raiz quadrada de 1? 1. Tudo isso daqui dividido por menos 2, porque 2 vezes menos 1 fica menos 2, ok? Agora, vamos lá. X'1 é igual a menos 5 mais 1 fica menos 4 dividido por menos 2. Menos com menos fica mais 4 dividido por 2, 2. Muito bem. Agora vamos lá. X'2 é igual. O que muda de X'1 para X'2 é apenas esse sinalzinho aqui. Ou seja, vai ficar menos 5 menos 1 sobre menos 2. X'2 é igual a menos 1. Aliás, menos 5 menos 1 fica menos 6 dividido por 2. Menos com menos, mais. 6 dividido por 2, 3. Muito bem. Ok? Nós temos aqui as raízes, certo? Só que agora nós vamos montar o resultado. Então, dessa inequação do segundo grau. Primeiro, nós vamos colocar aqui, né, o eixozinho de x. Nós vamos colocar os dois resultados. Quais foram os dois resultados? 2 e 3, certo? Tudo bem, aqui colocando. Agora, perceba que aqui é negativo, não é? Ou seja, o A é negativo. Se o A é negativo, a concavidade é voltado para baixo, certo? Então, nós vamos colocar concavidade voltada para baixo, certo? Lembrando que aqui é negativo, aqui é positivo e aqui é negativo também. Agora vamos observar o que é que ele queria lá na inequação. É que a inequação fosse maior do que zero. Se é maior do que zero, é apenas a parte positiva. E a parte positiva é apenas essa aqui, ó. Ou seja, você ia colocar a solução assim, ó. Solução seria x pertencente aos reais, tá ok? Vou colocar aqui embaixo, tá? X fosse maior ou igual a 2 e menor ou igual a 3, ok? Então, esse aqui seria o resultado, ou seja, x seria um valor que seria maior do que 2 e menor do que 3, ok? Tranquilo? Pois vamos lá, vamos seguir. E a Cassi, como é que isso poderia cair em uma questão do SSA, do Enem ou coisa parecida? Então, eu trouxe uma questãozinha aqui do SSA, ok? Vamos lá. Os técnicos de um laboratório observaram que a população de certo tipo de bactéria cresce segundo a função. Qual é a função? B de T é igual a 10 elevado à nona vezes 4 elevado à terceira, com T, né? T sendo medido em horas. Pronto, T a gente já sabe que é em horas. Qual o tempo necessário para que ocorra uma
reprodução de 6,4 vezes 10 a décima de bactérias. Então, isso aqui, ó, lembra lá no início que eu falei de crescimento populacional? Ó? Então, aqui houve um crescimento do número de bactérias. Olha que legal. Então, vamos começar aqui. Vamos pegar a fórmula, né? Ó. B de T é igual a 10 à nona vezes 4. Lembrando que 4 é 2 ao quadrado, a gente já vai fazendo, ó, 2 ao quadrado, que multiplica, né? Elevado, na verdade, né? 3 elevado a 3 vezes t, né, certo? Quem é B de t? É a quantidade de bactérias. Então, a quantidade de bactérias era quanto? Isso mesmo. Vamos lá. 6,4 vezes 10 à décima é igual a 10 à nona vezes 2 elevado a... Quando tem um dentro e um fora, a gente multiplica, né? 2 vezes 3, 6. 6 o quê? 6t. Muito bem. Aqui nós vamos ter que multiplicar por 10, certo? Para nos livrarmos dessa vírgula. Só que olha que interessante. Eu vou retirar 10 desse 10 à décima. Vamos ver se capta a ideia. Vai ficar assim, ó. 6,4 vezes 10 vezes 10 à nona. Perceba que desse 10 à décima eu desmembrei em duas partes. Ficou 10 à décima e 10 à nona, ok? E agora nós vamos igualar 10 à nona vezes 2 elevado a 6t. Tranquilo? Perceba que esse 10 à nona de um lado e 10 à nona de outro, na forma de produto, eu posso cancelar. Olha que legal. Como é que ficou agora? Isso mesmo. 6,4 vezes 10. Isso mesmo, 64. É igual a 2 elevado a 6t. 64, as bases têm que ficar iguais, não é isso? Então, vou pegar o 64 e nós vamos fatorar. Por 2 vai ficar 32, por 2 vai ficar 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Observa os fatores. Quais são os fatores aqui? Só apareceu 2. Quantas vezes ele se repetiu? 6. Ah, Cássio, então 64 é igual a quanto? 2 à sexta, que é igual a 2 elevado a 6t. Ah, Cássio, as bases estão iguais. Então você cancela. Então ficou 6 é igual a 6t. Está multiplicando, passa dividindo. 6 dividido por 6 é igual a t. Cancela, cancela. T é igual a 1. E T é dado em quê? Horas. Então, é 1 hora. Gabarito, letra A. Olha que legal. Bem interessante essa questão, não é? Muito bem, vamos lá. Questãozinha do Enem agora. Tá, ó. O índice de massa corporal, IMC, seja amplamente utilizado, existem ainda algumas inúmeras restrições teóricas ao uso e às faixas de normalidade preconizadas. O recíproco do índice ponderal, RIP, de acordo com o modelo alométrico, possui uma melhor fundamentação matemática, já que a massa é uma variável de dimensões cúbicas e a altura é uma variável de dimensões lineares. A fórmula, olha que legal, a fórmula que determinam esses índices estão aqui nesse quadro, ok? Ou seja, IMC é igual a massa em quilogramas dividido pela altura ao quadrado, e o RIP, que é o recíproco do índice ponderal, é a altura, lembrando que essa altura aqui já é dada em centímetro, dividido pela raiz cúbica da massa, lembrando que essa massa deve estar em quilograma. Aí olha que legal. Se uma pessoa, perdão, se uma menina com 64 quilogramas de massa apresenta IMC igual a quanto? 25 quilogramas por metro quadrado. Então, ela possui um RIP igual a, perceba. Nesse caso, nós vamos começar com o que ele nos forneceu. Ele nos forneceu a massa, que é de quanto?
64 quilogramas. E ele nos forneceu o quê? O IMC, que é de quanto? De 25 quilogramas por metro quadrado. Como ele nos forneceu o IMC e na fórmula do IMC tem a massa, nós vamos usar a fórmula do IMC para calcular a altura, certo? Então vamos lá. Dividir aqui, né? IMC, que era de quanto? 25, é igual a massa em quilograma. Era de quanto? 64 sobre altura ao quadrado. Eu vou chamar a altura de H, tá bom? Vou chamar a altura de H. Então, vai ficar H ao quadrado. Nesse caso aqui, eu vou só trocar o H com 25, tá? Então, vai ficar, ó, H quadrado é igual a quanto? Isso mesmo, 64 sobre 25. Perceba que esse expoente do H é um quadrado. Se é quadrado, passa para o outro lado na forma de raiz. Então, vai ficar H igual a raiz quadrada de 64 sobre 25. Vou colocar aqui, tá bom? Vai ficar assim, ó. H é igual a qual é a raiz quadrada de 64? Muito bem, 8. Dividido por qual é a raiz quadrada de 25? Isso mesmo, 5. Logo, a altura dessa pessoa vai ficar 8 dividido por 5, 1,6 metros. Ok? Só que ele pede em RIP, né? Ah, Cássio, e agora? Lembrando, pessoal, que no RIP a altura ela é em centímetro, tá? Então, fica atento. Então, para eu transformar de metro para centímetro, eu multiplico por 100. Então, vai ficar H é igual a 160 centímetros. Tranquilo? Vamos lá para a fórmula do RIP. RIP é igual a altura. Qual é a altura? 160 centímetros, dividido pela raiz cúbica da massa. Qual era a massa mesmo? Isso mesmo, 64. RIP é igual a 160 dividido por... Qual a raiz cúbica de 64, hein? 4. Muito bem. RIP é igual a 160 dividido por 4, 40. 40 centímetros, né? Preste atenção. 40 centímetros por quanto? Por quilograma elevado a 1/3. Ou seja, vai ficar gabarito letra E. Tranquilo? Pessoal, espero que tenham gostado da aula. Deixo aqui uma frase do meu saudoso, nosso saudoso Napoleon Hill, né? Tudo que a mente do homem é capaz de conceber e acreditar pode ser alcançado, certo? Então, acredite em você, estudo, muito esforço que você consegue chegar no seu objetivo final, tá certo? Muito obrigado pela companhia. Até a próxima e tchau. Fui.